né? É Tá. só dar ideia, né? Dona Iraci dando Com ideia. certeza, Tá? com Acho certeza. ótimo. Acho ótimo. Está chegando a nossa hora agora, são Tá, 6h30. Uhum. Eu fui para a Rose para gravar, porque eu estou no celular e no celular não grava. E aí eu não sei se ela está a postos agora para começar. Eu acho que a Rose já entrou. A Rose está aqui, mas eu não sei se ela já... Tá bom, então vamos começar. Então ela deve estar começando aí, né? Então estamos aqui, boa noite a todos, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 26 de maio de 2021 e o nosso estudo do Evangelho é do capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, item 4. E o nosso estudo do livro da Esperança é o capítulo 19, Companheiros Mudos. Então, na verdade, até na semana passada, eu não tinha nem visto o estudo posterior, né? Que é do capítulo 4, que a gente acabou lendo. Aí, quando eu vi, disse, caramba, nós vamos repetir tudo de novo. Enfim, trouxe algumas outras coisas, mas a gente vai dar um reforço naquilo que a gente já leu. E a gente vai começar aqui, né, no Evangelho, bem-aventurados que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. E aí, no item 1, está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Aí, não sei se vocês lembram que eu citei um texto do... Ô, Carmen, você esqueceu de fazer a abertura. Caraca! Não, eu fiz a abertura, mas não fiz a prece. Isso, a prece. Eu fiz Isso. a abertura. Obrigada! Tá. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá, gente. Oh, Jesus! Então, é com muita gratidão em nossos corações. Agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, procurando exercitar as virtudes e passando pelas nossas provas, o Evangelho nos dando essa força, essa coragem, essa esperança de cada dia melhorarmos, e o Evangelho e os estudos de Kardec, todos, eles nos trazem essa certeza da vida superior, da vida maior, da nossa casa, que é o plano espiritual, e que aqui estamos exercitando, estamos numa escola, numa grande escola. Que Jesus possa abençoar a nós, todos, as nossas famílias, abençoar a humanidade, e que a cada dia, junto com Jesus, possamos dar um passo à frente da nossa jornada aqui evolutiva. Que Jesus abençoe esse nosso estudo da noite e que possamos sair preenchidos e corajosos para enfrentarmos mais um dia, mais uma semana, mais um ano de provas e de desafios, graças a Deus. Obrigada, amiga. Obrigada. Oi, Jesus. Eu tinha ensaiado, mas esqueci da prece, de falar, casa espírita, aquelas coisas, né? Enfim. Então, vamos lá. Então, ele fala, porquanto verão a Deus, e eu me lembro que eu falei com vocês desse livro aqui, que é o livro A Voz do Monte, do Simonetti, que ele faz considerações sobre as bem-aventuranças. E aí eu me lembro que eu falei com vocês, de um trecho, e eu vou falar de novo, que eu acho que é importante para a gente fortalecer essa ideia da ver a Deus, o que é ver a Deus, né? Aí ele fala assim, na verdade, o título do capítulo dele é Retomada da Pureza. Aí ele diz assim, para que possamos compreender melhor a presença de Deus no universo, é preciso que superemos a concepção antropomórfica, ou seja, a gente considerar Deus como um homem, assim como nós. Aí ele continua, essa concepção antropomórfica do patriarca sentado no trono celeste,
a comandar os anjos, determinando castigos para os maus e oferecendo aos bons a suprema ventura de contemplá-lo face a face por toda a eternidade. Porque, se a gente pensar bem, na nossa mente, a gente entende como ver, né, com nossos olhos de carne, ver o corpo de Deus, como se fôssemos nós. Aí ele continua aqui. Deus é a mente criadora, a consciência cósmica que construiu o universo e sustenta a vida. E aí ele lembra André Luiz, que diz assim: estamos mergulhados em seu seio, segundo André Luiz, como peixes no oceano. Tanto mais próximos estaremos dele, quanto maior a nossa capacidade de nos ligarmos aos valores espirituais, já que Deus é espírito e em espírito deve ser adorado conforme ensina Jesus. Então, quanto mais nos desmaterializarmos, se assim a gente pode dizer, mais estaremos ligados ao espírito, porque nós, da matéria, ficamos apegados às coisas, apegados às pessoas. É muito difícil a gente. E aí a gente tem que entender, na minha concepção, que a gente não vai mudar de um dia para o outro. Amanhã eu não vou estar tão melhor assim do que hoje, né? Amanhã eu não vou estar mais espiritualizada, digamos assim, do que hoje. Então, é um processo lento. A gente vê, quando a gente olha a história da humanidade, a gente vê que as conquistas são feitas muito devagar, aos poucos. Se a gente fosse imaginar que há 100 anos atrás, né, a gente teria algumas questões ainda pertinentes na humanidade, como a falta de fraternidade, como a falta de caridade. Como é que a gente poderia entender uma coisa dessa? A gente vê como é devagar. E assim como é devagar a humanidade, nós estamos inseridos, como fala aqui André Luiz, né? Aí Simonetti continua aqui, só para dar uma fechada nisso. Os místicos e os santos, cultivando rigorosa disciplina da mente e do sentimento, conseguem sobrepor-se às limitações da matéria e sentem a gloriosa realidade da presença de Deus no universo, o que os leva a experimentar sensações de felicidade e de plenitude de vida tão intensas que são verdadeiros êxtases celestes. E aí ele traz um exemplo aqui, que ele fala assim: há em homens assim uma consciência tão ampla de interação, de comunhão profunda com a natureza, que um Francisco de Assis, plenamente integrado na obra da criação, via irmãos seus, as aves, os animais, o mar, o rio, a flor, o fruto, o sol. Ele chamava irmão sol, irmão lua. Então, tudo para ele era irmão. Ele tratava, a gente sabe disso, tem várias histórias dos animais, que ele tratava os animais como irmãos. Tem aquela célebre história do lobo, que ele pacificou o lobo, acertou tudo. Então, é essa a ascensão que a gente almeja, que a gente sabe que a gente vai conseguir lá, mas a gente vê que é possível essas sensações de felicidade, de plenitude da vida, que são muito intensas nesses espíritos já evoluídos, como um Francisco de Assis. E aí ele termina assim, nesse pedaço, ele fala assim: para encetar-se a jornada rumo a tão elevado estágio de espiritualidade, é preciso ter limpo o coração. Poderíamos definir essa pureza como ausência de sentimentos inferiores, como a cobiça, a luxúria, a maldade, o ódio, o ressentimento, a ambição, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E aí ele coloca assim: e cede o lugar do sentimento de fraternidade. E aí eu pensei assim: meu Deus, como a gente está longe disso ainda, né? Como a gente está distante dessa fraternidade. Aí esse domingo, eu acho que era o Fantástico, não sei se vocês viram, eu fico trocando de canal a toda hora para ver se tem alguma coisa boa. E estava passando uma reportagem sobre os imigrantes, eu não sei se vocês viram. Uma coisa absurda, os imigrantes em geral da América Latina, para chegar até os Estados Unidos, mexicanos também. Aí, meu Deus, eu fico pensando, meu Deus, é exatamente essa fraternidade.
famílias com crianças de colo, atravessando aquele rio que é a fronteira do México com os Estados Unidos, crianças de colo naquele frio, naquele bote frágil, que eles podiam morrer ali na hora. Agora, você vê a situação de falta de fraternidade que ainda passamos, essas criaturas que nem sabem o que vão encontrar, como é que elas saem das suas raízes, dos seus países, e chegam no lugar, e aí depois tem um policial que às vezes afasta, aquelas criaturas jogadas de qualquer maneira. Eu digo, meu Deus do céu, e eu estava lendo de caramba, como a gente está longe dessa fraternidade, como está distante isso da gente. E é exatamente isso que ele fala. A gente vai conseguir quando a gente trocar, quando a gente deixar esses sentimentos inferiores de orgulho, egoísmo, maldade, ódio, e tratar o ser humano como se fosse nem um animal, é uma coisa. Então, é muito triste a gente ver isso ainda na humanidade, mas não é só, eu acho importante a gente ver na gente o que a gente pode mudar. Que é muito fácil a gente julgar, a gente olhar lá, é o governante tal, é o governador, é o presidente, é aquele país, é o Trump, é não sei o quê. A gente nomeia fácil, né? Mas o que a gente tem dentro da gente que a gente pode estar modificando? Ou então, esse alerta nos faz, nessa jornada evolutiva, a gente mudar algumas coisas. E aí eu tenho muito consciente que a gente não muda de hoje para amanhã. De repente, essa reencarnação, a gente apreende, a gente compreende a situação e aplicá-lo de repente, numa outra, né, reencarnação, ou algumas situações que a gente já pode fazer. Né? Em aprendizagem, tem 3 níveis que são muito importantes e que são basilares, que a gente pode, na área da pedagogia, que é o conhecimento, é o primeiro estágio. A compreensão é o segundo e a aplicação é o terceiro. Então, quando a gente conhece, compreende, e o terceiro é aplicar. Então, para que a aprendizagem realmente se faça concluída, a gente tem que ter esses 3 estágios, e principalmente o terceiro. A gente aplicar aquilo que a gente já sabe, já entende, e a gente faz. Bom, então, agora a gente vai de novo aqui para o Evangelho. Então, vamos lá. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos 10, de 13 a 16. E aí tem vários, eu imagino, como eu falei com vocês, eu já tinha feito esse estudo uma outra vez, e eu imagino a riqueza do Evangelho quando a gente lê essas pontuações, né? E as considerações que a gente precisa fazer. E aí eu falei com vocês da questão das crianças, que eu fiquei, será que é só isso? Será que é só essa questão do espírito que ainda é dócil quando é criança? E aí eu falei com vocês da pesquisa que eu fiz, né? Da questão da educação naquela época, e a forma como Jesus falou com seus discípulos, zangou-se. Então, foi uma coisa bem violenta, vamos dizer assim, violenta da parte, bem enérgica, violenta não é a palavra, bem enérgica da parte de Jesus, querendo afastar, né, querendo afastar essas crianças. E aí, depois, ele fala que abraçou, abençoou. Imagina o magnetismo de Jesus abençoando essas crianças e curando. Imagina a quantidade de doenças, de aleijões que as crianças tinham naquela época, né? Então, quanto que ele curou algumas crianças, resolveu algumas questões de doença,
né, de lepra, de um monte de coisa que havia, falta de higiene. Então, era uma enormidade de doenças, né? A gente sabe que menos de 50% das crianças que nasciam sobreviviam. É uma quantidade ainda, hoje ainda tem, mas hoje com os recursos é diferente. Mas morria muito, mal nascia e nascia de parto, a mãe morria e as crianças já eram colocadas logo para trabalhar, então muitas vezes eles com os maus tratos, a falta de consciência, que é um corpo frágil, né? Que não aguenta o rigor de um trabalho pesado. Então, a gente sabe que todas essas questões são pertinentes àquela época, e nesse momento agora Jesus estava ajudando enfim, a curar algumas doenças dessas crianças, né? E aí ele continua aqui, no item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. E aí a gente tem aqui no livro dos Espíritos, não sei se vocês estão aí com o livro dos Espíritos, é na questão... Está aqui. É na questão 381, que fala da infância. É da parte 2ª, o capítulo 7. 381. E aí eu vou direto na... Desculpa, gente, espera aí. 385. 385, desculpa, não é 380, não. 385. E aí eu vou direto lá no final, no finalzinho, no penúltimo parágrafo, diz assim: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caráteres e reprimir os maus pendores, tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a gente sabe muito bem que a criança pequenininha, ela cativa a gente, né? Nossa, onde você estiver, se chega uma criança pequena, as atenções todas são voltadas para a criança, né? E são graciosas, e falam, estão começando a falar. Então, a gente acaba se afeiçoando à criança. Então, a ideia é essa mesma. É essa candura que afeiçoa, e a criança é maleável. Ainda o espírito ainda não brotou vamos dizer, as deficiências, ou enfim, não ainda está latente, mas ainda não brotou. Então, é importante que a gente saiba que, quando ele traz a questão da pureza, essa pureza da criança, né, que é simples, que ela tem a simplicidade, ela tem a clareza, ela é sincera. A criança é sincera. Se você quiser saber
se você está bem, se está bonita, se está bem vestida, pergunta uma criança pequena. Ela vai dizer exatamente se você está horrível, se você está horrorosa, se o cabelo está horrível. Eu sei porque eu pergunto, eu tenho netos pequenos e tenho um neto grande. O neto grande vai querer sempre me agradar, né? Claro, porque ele sabe que ele já sabe como é que lida a questão do adulto. Mas os pequenos não. Os pequenos dizem na lata que está horrível, a comida está horrorosa, que isso aqui está horroroso, que podia ser de outra forma. Enfim, eles são sinceros, eles são simples. Eu trabalhei sempre em escola e trabalhei com crianças pequenas também. Então, não tem essa coisa de que, vamos dizer assim, do sexo, a questão da raça, a questão de, enfim, não tem essa questão de ser filho de rico, é a questão da riqueza, da pobreza, da raça, não tem. Quando junta as crianças, é tudo igual. É exatamente isso, é muito diferente. Nós vamos aprendendo coisas horríveis a respeito disso e vamos categorizando, colocamos em gavetinhas. O que serve, o que é importante, aquele é classificado, fica aqui, o outro é aqui. Então, nós temos essa questão que essa pureza da criança não transparece, pelo menos nesse primeiro momento, né? Então, a gente vai agora para o item 4, que é o nosso, né? Mas a gente já leu. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? E aí, como a gente falou, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, e para lhe cativar a solicitude. E aí a gente lembra, mãe é mãe, apesar das bobeiras, das coisas erradas que os filhos fazem, né? A gente é mãe até o fim. É mãe, é avó, é tia, enfim, a gente acaba fazendo, a gente perdoa. Então, essa questão da infância é importante, porque a gente se apega. Quantas mães de assassinos e estupradores vão lá nas prisões levar cigarro, levar bolo, levar comida, sabe? Levar uma palavra, né? A gente sabe que tem mães que fazem isso, né? A gente sabe. Quantas vezes um filho nosso fez uma bobagem, foi grosseiro com a gente fica chateado e tudo, mas depois a gente vai fazer a comida que ele gosta, a gente vai passar a roupa dele, a gente vai lavar, vai arrumar a cama. Não é assim que acontece? A gente pode ficar danado da vida, mas é filho da gente. Então, essa questão da infância é importante para a educação também, né? A gente poder educar essa criança, a gente sabe que é um espírito que vem com algumas tendências, então é na educação. Então, esse primeiro momento, o primeiro choro, que eu não sei se é aqui que ele fala, ou eu acho que é no Livro dos Espíritos, o primeiro choro desperta essa maternidade, esse amor que a gente fica, vamos dizer, apaixonada. E a gente é apaixonado pelos filhos, né? A gente tem uma coisa, uma ligação que Deus me livre. A gente sabe que o apego é difícil, quando o filho sai de casa, quando o filho faz uma bobagem, que é uma coisa que dói muito, né? Mas é necessário, nesse momento dessa nossa ligação forte, é necessário esse primeiro momento da infância. Como ele fala aqui, tudo é sábio nas obras de Deus. Aí ele continua aqui, Kardec. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se em vez da graça, a mãe, né? Se em vez da graça ingênua deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. A gente sabe de casos aí, para mim, o que eu lembro primeiro é do Sigismundo. Eu não sei qual é o livro, Nos Domínios da Medusa, não me lembro qual é o livro. Só sei que é aquela situação lá que matou e aí vem como filho. E a gente sabe que na nossa vida, na nossa família, com certeza tem alguma coisa aí que foi num passado, não foi uma coisa muito agradável, né? E a gente sabe que vem para a gente poder acertar as nossas contas. Aí ele continua aqui. Aliás,
faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo. Não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam no fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amorrodados, ou seja, sonados, dormentes, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza, de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo de anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. E aí a gente vê aqui, agora sim, no Livro dos Espíritos, na questão 383, fala assim, Kardec, qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? E aí os espíritos respondem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E aí a nossa missão, como pais, como tios, como avós, enfim. E na questão 384, eu botei também. Porque essa parte aqui. Porque é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer. Nossa, isso aqui eu achei máximo. Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhe são indispensáveis, pois em tudo a sabedoria da providência. Então, é exatamente quando a criança chora, aí a necessidade da gente se dedicar, a necessidade da gente acalentar, de colocar no colo, de acalentar, de cuidar, né? E olha que como a criança dá trabalho, né? Se não, nossa senhora, os primeiros meses é uma coisa de louco. Eu não sei como a gente aguenta, porque é uma coisa que a gente não dorme, a gente está dolorida, é o peito, é não sei o quê. É tudo ruim, gente. E a gente, mesmo assim, a gente nutre por aquela criança todo o amor. É exatamente isso aqui que ele fala. E aí vamos lá para o nosso livro da Esperança. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que eu anotei aqui do Livro dos Espíritos. Não, tá bom assim. Tá bom. Vamos lá para o Livro da Esperança. Companheiros mudos. Nossa, é um texto danado. Quem já leu aí é um texto danado. É um texto que nos chama ao trabalho. É assim a minha visão. Não sei vocês aí, como é que vocês podem depois dizer. É um texto que sacode a gente. Então, o título já traz a gente uma indagação aí.
companheiros mudos. Aí vamos lá. Deixai vir a mim os pequeninos, Jesus, Marcos 10, 14. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade, do capítulo 8, versículo 4. Aí ele começa assim, Emmanuel começa assim. Com excelentes razões, mobilizas os talentos da palavra, a cada instante permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para exaltação da virtude. E aí ele está falando dessa questão do nosso falatório, da nossa oralidade, do nosso conhecimento, quando a gente exorta, quando a gente conversa com os outros, faz palestra, numa reunião aí de estudo. Enfim, a gente se nutre de talentos da palavra, como nós temos, né? Estudas filologia, ou seja, é um estudo aprofundado de documentos, né? de estudos de ciência, enfim, científicos e tal. Estudas filologia e gramática no culto à linguagem nobre, ou seja, a gente está sempre se aprofundando para saber mais, para conhecer mais, para saber falar melhor, de ter conteúdo na sua fala. Encontres a frase exata no momento certo, em que externas determinado ponto de vista. Ou seja, assim como nós estamos aqui falando, a gente tem as ponderações, a gente aplica o nosso ponto de vista, né? Sabes manejar o apontamento edificante em família. Quantas vezes a gente faz colocações, às vezes dá alguns enguiços aí, tem gente que não concorda, aquelas coisas normais, né? Mas a gente tem a consciência, a palavra, a gente sabe elaborar o nosso texto, né? A gente sabe falar bem. Leciona as disciplinas diversas, debates problemas sociais. Nossa, então, nos dias de hoje é o que mais a gente fala, né? A gente comenta, né? Tudo que está acontecendo, né? A gente tem o domínio da palavra, do nosso conhecimento, a gente lê, a gente vê televisão, a gente tem a tecnologia para nos ajudar. Analisas os sucessos diários, né? Como também os insucessos, né? Questionas o serviço público. Gente, parece que isso aí foi feito para agora, né? É o tempo todo, né? A gente está reclamando, a gente está sabendo, isso é errado, podia estar melhor, devia estar assim, fulano está fazendo errado. Enfim, a gente tem o conhecimento da palavra, né? Indiscutivelmente, o verbo é a luz da vida, de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o evangelho renovador. E aí ele coloca que Jesus usou desse conhecimento, dessa oralidade, dessa oratória que ele tinha, domínio, contagiava todos, as parábolas, né? É uma questão aí muito latente aí. Então, o verbo é importante. Entretanto, nesta nota simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. O que ele está dizendo aqui? Então, olha, gente, presta atenção. Tem gente que não compreende o que você está falando. Tem gente que não entende esse vocabulário. Tem gente que não faz ideia do que você está falando. Muitas vezes a gente, eu não sei, na casa espírita de vocês, as famílias que recebem a cesta básica, não sei o quê, e aí era colocada a importância, às vezes, das famílias assistirem às palestras. E aí eu fico pensando aqui, nossa destreza vocabular não consegue tocar o coração. Se a gente não tiver um outro vocabulário, ou uma outra fala, senão você não entende. O que é Jesus? Se a gente vai falar de... mas você acredita em Deus? Se você perguntar, às vezes não sabe nem quem é Deus, quem é Jesus. Então, é isso que ele está falando. Presta atenção, gente. Tem companheiro
que não vai entender, embora a sua destreza, o seu conhecimento, o seu vocabulário, tudo que você aprendeu, a pessoa não vai entender, não vai servir. Comparecem as centenas aqui e ali. Então, tem aos montes, jazem famintos e não comentam a carência do pão. Olha só o que ele está falando. Morrem de fome, mas não falam nada. Não dizem nada, não reclamam. Aí a gente pensa, aí eu estava lendo alguma coisa assim nesse sentido, se a pessoa não tem uma comparação, se ela não sabe o que é melhor, o que é dela, ela vai continuar do mesmo jeito. Vamos imaginar uma criança que nasce em situação de rua, né? Se ela não conheceu, ela não sabe o que é o bom, para ela aquilo está normal. Qual o problema? Ficar na chuva? Qual o problema? Não ter a comida hoje? Fica igual, se ela não sabe o que é o melhor, né? A gente só sabe o que é melhor quando a gente não tem o melhor, né? Quando nos falta. Aí sim a gente sabe. Aí ele continua assim: amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio. Experimentam agoniadas depressões morais sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. E a gente falar de Jesus para algumas criaturas, do que adianta? Do que adianta? É ou não é? Sofrem prolongados suplícios orgânicos, ou seja, ficam doentes, necessitados de médico, incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Aí a gente fala, muitas vezes a gente tem a língua solta nesse sentido, mas por que não procurou um médico? Por que não tomou o remédio? Por que isso? Por que aquilo? Gente, a pessoa não sabe o que é ter o cuidado, ter um medicamento, ter um médico, não sabe. E quantos, nesses dias agora, aqueles invisíveis começaram a ser visíveis. Eu me lembro no começo da pandemia, a questão do auxílio emergencial, as pessoas tinham que ter um CPF, tinham que ter uma certidão de nascimento. Eu me lembro que apareceu uma menina, uma mocinha, bem vestidinha, né? E aí ela disse na reportagem que ela não tinha certidão de nascimento, ela não tinha CPF, ou seja, ela não existe para a sociedade. E quantos são assim? São invisíveis, são os tais invisíveis que nos tornaram visíveis um pouco agora, né? Continua aqui. Sofrem prolongados suplícios orgânicos. Isso eu já falei. Aqui. Pensa neles. Aí ele está falando. Presta atenção. De coração enternecido. Quanto puderes, oferece-lhes algo de teu amor, através da peça de roupa, da xícara de leite. Então, peraí. Então, não é só, porque muitas vezes a gente meio que se livra, aí eu vou dar a cesta básica, aqui é o alimento, está aqui, já contribuo com a minha parte, né? Então, o agasalho, não, tenho campanha do agasalho, do centro, já fiz minha parte. Não é isso que ele fala. Ele diz assim, oferece-lhes algo de teu amor, não é somente o remédio, a roupa, o agasalho, é do teu amor. E aí, o que é isso? Aí ele continua aqui. Da poção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos, por isso a mudez lá, eles não falam, eles não reclamam. E expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. E aí a gente pensa cara, quando eu li isso aqui, eu digo, caramba, é isso, é a palavra, é a atenção, é o olhar, né? Que às vezes a gente pensa, eu estou falando por mim, vocês devem ter outras considerações, eu estou falando por mim, que às vezes a gente pensa que é só aquele negócio, é só a cesta básica, é só o agasalho. E aqui ele não está falando que é só. Dá um pouco de você, dá um pouco do teu amor, né?
dá um pouco aqui quando ele fala do carinho, da atenção, né? da palavra. E aí não adianta a gente falar de Jesus. O que adianta o Evangelho? O Evangelho nos desperta para isso aqui. Né? Ser puro de coração é exatamente isso aqui. É por isso que eu falei, esse texto é um texto que nos chama ao trabalho, a um trabalho interior. É um trabalho que a gente precisa desenvolver dentro da gente. Esse amor ao próximo e essa fraternidade. Quando eu falei no começo, a reportagem, que eu fiquei impressionada com aquelas criaturas passando naquele bote. Criança de colo, não tinha nem um ano, daquele jeito. E o que a gente faz a respeito disso? Né? É lógico que aqui a gente não pode estar na fronteira, a gente não pode... Mas o que a gente, nesse momento, a gente pode fazer oração, mas às vezes tem gente aqui embaixo, dormindo na marquise, né? Nossa, é uma coisa absurda. Teve uma pessoa, eu acho que foi mesmo a Rosângela comentou isso, que tem coisas que a gente ainda não consegue, não é? Eu não tenho estrutura para sair distribuindo sopa para as pessoas em situação de rua. Eu tenho medo. Eu não tenho essa segurança, a não ser que tenha um grupo para poder fazer isso, mas eu não tenho ainda essa segurança. Né? Então, a gente tem que fazer aquilo que, no momento, a gente consegue, né? Aos poucos. Né? E aí a gente enxergar, porque quando a gente tem esse conhecimento, e não é à toa que chega para a gente, vamos entender, nada é acaso, então, é aquilo que nos mexe para, como eu falei com você, esse texto nos move para o trabalho. É uma atitude, né? Não é somente você entregar a cesta básica. De repente, tem alguém, pode ser até vamos dizer assim, um parente seu que é mudo, que não reclama, que acha que está tudo bom do jeito que está. Então, qual é a nossa atitude? Esse menino precisa de um psicólogo, esse menino precisa de uma terapeuta, esse menino não está bem. Né? E aí, pronto, vamos afastar, vamos colocar para algum lugar, vamos terceirizar, né? Vamos terceirizar, vamos achar alguma coisa aí para fazer. Pelo amor de Deus, tem algum problema. E o que a gente faz? Qual é a nossa palavra? Qual é a nossa atitude? Né? Porque às vezes tem coisas que é a porta do lado da gente aqui. Né? Tem gente da família mesmo, que às vezes pode ser um mudo desse aqui, um companheiro mudo, que está numa situação de penúria tal, e depois a gente vai entender algumas atitudes, ou acaba, vamos dizer assim, até suicidando, como a gente sabe que tem algumas crianças jovens que a gente não imagina, que às vezes não imagina o que tem na mente. Né? Então, eu estou ampliando essa nossa conversa do Evangelho, e esse texto que mexeu muito comigo, que eu fiquei impressionada, que é exatamente isso. O que adianta a gente saber muito do Evangelho, tentar falar de Jesus para alguém? Não adianta nada. Eles são criaturas, às vezes, que não reclamam, que acham que está tudo bom, mas têm doenças, são doentes. Não? E, às vezes, além do... Não estou dizendo que a gente deixe de dar a xícara, de dar o leite, de dar o pão, mas a gente tem que dar mais alguma coisa. A gente tem que perguntar: tudo bem com você? Como é que você está? Eu vou falar com vocês, quando o texto vem para mim, eu digo, meu Deus do céu. Tem uma moça que fica aqui em frente da minha... A Iraci deve saber. A Tirol tem um mercadinho aqui, eu moro em frente ao mercadinho. E tem uma moça que tem ficado lá vendendo bala. Então, ela vende bala e ela tem um caroço no pescoço, que eu não sei o que é, e precisa de médico, precisa de remédio, precisa de dinheiro, tem filho pra caramba, precisa de comida. Nossa, é uma coisa absurda. E aí isso mexeu comigo, porque eu, às vezes, dou algumas coisas para ela, de comida, de dinheiro, não sei o quê. Não é só isso que eu tenho que dar. Eu tenho que olhar para a criatura, eu tenho que falar com ela, eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que ouvir, porque ela é muda também, ela não reclama. Ela agora está começando a falar. Está começando a falar um pouco porque a gente pergunta, está precisando de alguma coisa, o que é que precisa? Ela montou uma caixa e
Aí a gente coloca mantimento para ela, além de comprar bala, comprar pão, enfim, o que precisa. Mas o que adianta eu falar do evangelho para essa criatura? Eu me remeti logo a isso. O que adianta eu falar de Jesus? Você acredita em Deus? Ela vai dizer, Deus? O que Deus está fazendo da minha vida? Né? Nessa situação que eu estou. Né? É uma coisa absurda, ela não vai entender a reencarnação. Então, é outra coisa que está falando aqui, são os companheiros mudos. Esse texto nos move a uma atitude, a um direcionamento diferente do que a gente está fazendo. Então, não é à toa que a gente está aprendendo essas coisas, né? Que a gente está reforçando, que aí eu estou falando por mim, e aí, de repente, vocês estão num nível lá mais acima do que eu. Mas é uma coisa que mexe com a gente, que não é só isso. Não é dar o pão, não é dar o leite, não é dar o arroz, não é dar o feijão, é mais alguma coisa. E aí, quantos aí a gente encontra na nossa vida aqui, que a gente pode estar fazendo alguma coisa, pode estar colaborando, não só nessa oralidade, nessa perfeição, enfim, de saber usar bem a palavra, de construir bem um texto, né? Isso não adianta. Isso não adianta para esses companheiros, né? Que são mudos, como ele coloca. E aí, um texto que mexeu comigo, e aí, como a gente está com um tempinho agora, ainda tem uns 14 minutos, e aí eu vou colocar aí para vocês como é que vocês, que considerações vocês fazem a respeito disso. Se eu entendi, de repente eu entendi até mal, né? Esse texto, mas para mim, esse texto me remeteu a essa questão da atitude, da gente ter uma atitude diferente. Ô, Carmen, engraçado que eu não tinha visto por esse lado dessas crianças quando estão na rua, que a gente encontra, inclusive aqui no sinal, aqui na minha esquina, tem uma moça, ela tem um neném que vem no carrinho, tá, usa fralda ainda, anda, mas já ainda usa fralda. Tem outra garota e tem mais 2 garotos. E engraçado que eu não tinha visto ainda, desse ponto que você falou, que eles não sentem falta de coisas que às vezes eu olho e falo assim, ai meu Deus, como que essa criança... Para a gente é um absurdo. Como é que está nesse tempo, sem casaco, sem não sei o quê, sem não sei o quê? Não? Eu vou falar assim, o que não sei nem se eu deveria falar ou não, mas eu vou falar. Essa semana de manhã, quando eu estava indo para o serviço, tinha um rapaz que aqui tem muito morador de rua, e eu passo muito por eles, e tinha um rapaz, ele estava levantando, que eu acho que ele tinha, eu não sei, e eu vi um cara jovem, ele estava descalço, só eu acho com um pano fino que estava coberto, e ele estava em pé assim, olhando para o vazio. Aquilo me tocou tanto. Aí eu falei, bom dia. Abri a minha bolsa e peguei o lanche que eu estava levando e peguei para dar para ele. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele falou assim, não, obrigada, depois eu vou comer aí. Aí eu falei, então tá, você que sabe. Gente, olha que coisa, é exatamente isso aqui. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que... Orgulho, a gente pensa lá, orgulhoso, deve ser orgulhoso. Imagina, não é nada disso. Tadinho. E eu fiquei com dó dele não ter aceitado, porque eu sei que ele deveria estar com fome, porque e ontem, quando eu passei, hoje, quando eu passei, ele estava dormindo no mesmo lugar, embrulhadinho naquele pano fino. No mesmo lugar. E eu não tinha visto por esse lado de certas pessoas não saberem essas coisas que a gente dá valor, né, para eles, não tem valor nenhum, né? A gente só sabe o que é ruim se a gente já teve o bom. É comparação. A gente só sabe o que é ruim se a gente já teve o bom. Eu não tinha visto, eu não tinha nunca pensado a respeito disso. Também não. A gente, quando vê as pessoas na rua, a gente só pensa que ela está com fome, né? É complicado, gente. É difícil lidar. Às vezes você nem se aproxima porque você tem medo e você não sabe como que a pessoa vai reagir, né? É complicado, às vezes a pessoa está precisando de alguém com quem conversar, mas você está sempre correndo com pressa.
E não sabe nem o que vai conversar. É difícil. Como você falou, Carmen, você vai chegar e vai falar para o indivíduo de Jesus, ele não sabe quem é Jesus. Ele não tem esse conhecimento. Às vezes ele só tem fome. Às vezes ele pode ser alienado também, Odia. Esse aí que você falou, às vezes é uma pessoa que está alienada, que não sabe nem onde é que está. Né? É complicado você se aproximar e sem saber o que fazer. Você nunca sabe se você vai oferecer uma comida, se você vai oferecer uma palavra, ou se a pessoa vai agredir você. Também tem isso, a gente tem medo. Tem. A gente tem medo. E eu estava lendo até uma reportagem que a criança, ela nessa faixa de 6 meses a 7, 6 anos, se ela sofrer, vamos dizer, abuso ou carência de alimentação, ou qualquer ordem aí, né, que é o fato, nesse período frequentemente, ou seja, ela vai ficar com frio, ela sabe. É claro que ela não sabe cobertor gostoso numa cama, ela não sabe, mas ela sente o frio, normal. Ela sente a fome, ela não sabe o que é ter comida toda hora, mas ela sente a fome, sente o frio, sente a doença, sente tudo isso. Mas se ela recorrentemente sofre essas questões de fome, de abuso, a gente sabe de abuso, sim, claro, de abuso, de violência, até os 6 anos, ela realmente vai ser uma criança, não só ela é carente, não, ela vai ter deficiências neurológicas, psicológicas e emocionais. Isso é fato. Então, quando a gente, às vezes, vê jovens, né? E aí a gente vai, mas é um aviãozinho. Digo, caramba, como é que foi a vida dessa criança? Que tipo de infância ele teve? Né? Mas não quer estudar, é preguiçoso. Muitas vezes a gente fala isso. Não quer nada. Esse camarada não quer nada. É o que a vida oferece para ele. Se ele não consegue ter uma disciplina de trabalho, porque a gente sabe que a pessoa que trabalha ela tem que ter uma disciplina, tem que estar bem alimentada, enfim, tem questões aí. Quantas vezes a gente fala, não quer nada, o cara não quer nada, é preguiçoso, não quer nada. Às vezes é um funcionário que vem para fazer uma parede, para pintar, para não sei o quê. Aí a gente vê, às vezes, o cara está dormindo, que a gente sabe lá como é que essa criatura foi criada. E a gente logo diz, né? A gente aponta logo. Não quer nada, cara. Não quer nada, oferece trabalho e o cara dorme. Gente, a gente está muito longe, sabia? Eu estou falando Carlos, a gente está muito longe dessa fraternidade, porque a gente não faz ideia de como essas crianças foram criadas. E a gente sabe que existem esses déficits na saúde, na mente, psicologicamente, emocionalmente, tudo fica complicado, tudo fica ruim, né? Enfim, esse texto, para mim, trouxe uma sacudida, e aí eu penso assim, é lógico que a gente, o que eu vou fazer, né? Como você estava falando, né? O que eu faço? Eu tenho medo, lógico que eu tenho medo, eu também tenho medo, né? De abrir o vidro, se eu estou no carro, se eu estou na rua, eu tenho medo também. Mas eu penso assim, que vão acontecer situações que vão nos colocar nessa questão aí da gente fazer não só aquilo necessário naquele momento, seja comida, seja roupa, mas o nosso amor, a nossa atenção, a nossa palavra de conforto, ou enfim, a nossa atenção, que eu acho que é o mais importante. E aí não vai precisar a gente ficar na rua para poder ou conversar com essas pessoas, que eu também tenho medo. Eu não sei o que pode acontecer. E aí eu tenho medo mesmo. Eu não sou espírito puro ainda de, sabe, o que tiver que acontecer comigo vai ser, não. Eu ainda sou apegada à minha vida, não tem jeito. Eu não consigo. Então, gente, alguém tem mais alguma coisa para... Oi, amiga. E quando nós tentamos também, às vezes, ajudar um irmão que está na rua vendendo, pode ser criança, pode
ser jovem e achamos que ele está querendo comer, né? Ele lá com a sua balinha, jujuba, ou seja lá o que for. Aí você fala, você aceita o lanche, fala assim, Inês não está dando para te às entender. vezes, Não deu para entender o que você falou. Que ele escolheu, que ele não reflete. Outra coisa, que ele não está, não entendeu? Não entendeu? Ele não está acostumado a comer. Você quer lanchar? Quero, mas escolhe o que você quer comer, né? Porque muitas das vezes nós oferecemos aquilo que nós achamos que é aquilo que ele quer comer, mas ele não quer aquilo, não é verdade? E às vezes, por exemplo, quando eles estão vendendo aquelas linhas, né? E você não olha para eles. Aqui eu moro em Teresópolis, né? Aí você não olha para eles. E ele fica assim, né, parado, com aquele olhar vazio. Aí eu falo assim, não, não quero bala, não. Aí eu tento conversar um pouquinho, lá no Rio já é diferente, né? Eu moro aqui há 7 anos, então já tem a diferença. Isso existe aqui, de violência, né? Então eu digo, não, mas eu não quero bala, não. Eu vou dar esse dinheirinho aqui para você comprar o que você quer. Você quer um lanche? Aí eu procuro uma conversa com eles. Mas tem aqueles, como você falou, que são mudos mesmo, que todos os dias eles estão nos mesmos lugares, como a colega falou, falando, às vezes, as mesmas coisas, né? Parece que aquilo já está na mente deles, né? Então, e às vezes estão adormecidos, né? Aqui porque faz mais frio. Então, eu passo, quando eu vou mais cedo, o que eu faço? Aí eu faço uma oração ali, para eles, né? Boto a mãozinha e faço. Às vezes, se estão meio acordadinhos assim, eu pergunto se quer alguma coisa. Mas aqui eu não tenho tantos receios quanto lá no Rio. Mas eu acho que nós temos que atentar. Mas a senhora não quer ficar com essa bala? Eu digo, não. Esse daqui você vai comprar, mas mas é porque eu estou precisando para levar para minha mãe. Alguns daqui, Teresópolis, conversam sim, entendeu? Então, é isso que eu acho que nós estamos no caminho, né? Cada um passinho, né? Mas é isso. Eu acho que a gente está no caminho, sim. Eu acho que a gente precisa despertar para essas coisas, né? A gente precisa despertar para o que está em volta da gente, de não ficar somente restrito. E o evangelho não é só essa literatura aí que a gente acumula, né, na nossa mente, na nossa memória. É uma atitude que a gente precisa desenvolver, né? É uma Você, Oi? como você falou muito bem, é através de atos, palavras e pensamento. Porque não adianta você falar de Jesus para eles, não adianta. E às vezes até numa linguagem que eles não conhecem, né? Que eles não sabem como está aqui. Eu também vi isso. A destreza vocabular não consegue vir em sentido direto. Isso também está válido com aquelas as assistidas, que eles são assistidas na minha casa, são chamadas assistidas, né? Elas têm uma reunião à parte, elas podem ir no domingo, podem ir à quarta-noite, mas elas têm uma reunião à parte, nós damos a evangelização e elas ficam embaixo com uma colega nossa que faz um trabalho direcionado, um vocabulário adequado para que muitas delas, senhoras, avós, etc., elas já se integram, são até vós dos meus alunos e tudo, e elas já conseguem verbalizar, está entendendo? Numa linguagem bem fácil de assimilar, como se fosse um primeiro ano, um segundo ano, entendeu? Eu acho isso importantíssimo, e você citou muito bem.
Está sem som, Carmen. Esqueci. Então, a gente, assim como você falou, tem centro espírita que dá voz às pessoas, que as pessoas podem falar, que as pessoas podem dizer o que estão precisando, que às vezes é mais importante, às vezes, elas falarem, dar voz a essas pessoas, né? Eu acho que tem movimento, e principalmente, para mim, ficou essa questão da gente entender um pouco mais, que às vezes a pessoa não está reclamando, não quer aquilo, como falou, como a Helena falou. Camarada, não quer um lanche, não é possível que eu não pode ter fome. Como é que pode uma pessoa não ter fome? Como é que pode a pessoa não ter frio? É porque a gente sabe comparar. Quando a gente está com frio, a gente sabe que precisa do cobertor. Quando a gente está com fome, da comida. Essas pessoas não têm essa comparação, né? Então, são os, como ele fala aqui, os companheiros mudos, né? Então, gente, a gente está aqui. Mas, às vezes, Carmen, ele quer, sim, aí ele quer uma Coca-Cola, ele quer uma outra coisa. É muito interessante. E nós, de manhã, que como é frio, nós achamos que tem que tomar café com leite. Mas eu agora já pergunto, o que você quer? Isso é ótimo. Exatamente, a gente se espanta como tinha que ter o pão com café com leite. O cara quer a Coca-Cola, gente. Mas a gente quer dar aquilo que a gente acha que ele precisa. Não, é perfeito, isso é perfeito. Gente, tá ótimo. O quanto a gente precisa estar atento a essas coisas, sabia? Eu acho que é muito importante. Oi, quer falar? Você quer falar, Inês? Quer falar, Inês? Não? Tá tudo bem, né? Então, a gente está terminando aqui, né? Já está na nossa hora. Então, foi um estudo muito proveitoso, como o estudo começa comigo, né? Então, para mim, nossa, mãe, me deu uma sacudida e ótimo aí trabalhar com vocês, estudar com vocês é muito bom. Tá bom, queridas? Então, eu vou pedir não, quem gostaria? Eu vou fazer igual a Denise. Denise, eu vou copiar você, pode? Pode. Quem é que gostaria de fazer a prece? Vou fazer igual a Denise agora. Levanta o dedo, senão vai ser democrática, hein, você. Opa! Então, Denise, beleza. Então, você vai fazer a nossa prece agora de encerrar. Querido Pai, gratos estamos, Senhor, por essa conversa, por essa reflexão, porque precisamos mesmo que alguns irmãos nossos se aproximem de nós com mais esclarecimento, com mais sabedoria, nos auxiliar nas questões de olharmos os nossos irmãos, de que forma nós podemos olhar, de forma diferente, de forma mais humana, mais fraterna. Querido Emmanuel, eu estou muito grata por mais um estudo. A gente estuda o Evangelho, mas busquemos também praticá-lo como Jesus o fazia. E gratos ao nosso Mestre Jesus por ser o nosso modelo e guia. E pedimos, Senhor, a permissão para darmos por encerrado o estudo do Evangelho da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a esses irmãos que nos orientam, que nos auxiliam e que nos tocam nas questões mais profundas a respeito do que aquilo que achamos que sabemos e do que aquilo que realmente sabemos, entendemos. Até nós, que às vezes nos achamos muito cultos e procuramos nos colocarmos acima, que possamos sempre fazer como Jesus nos ensina. Ao chegar, sentar em último lugar e não em primeiro. E gratos, Pai, por esse Evangelho maravilhoso que nos auxilia a melhorar sempre. Pedimos que esteja conosco, Senhor, nos envolvendo e amando.
sempre. Gratos, muito gratos. Obrigada, Denise, pela sua prece. Muito bom. É isso aí. Vamos acordar para o que eles realmente precisam.